Como é que você chama mesmo? Olha, eu acho que eu me chamo Márcia Benduca. Ainda? Não tenho nem certeza ainda. Você? Eu me chamo Lúcia Barros. E eu não tenho certeza. Então... A gente chama ele de Enio. Então tá valendo. Um assuntinho ótimo. Meditação. Meditação para mim nunca funcionou. Minha cabeça fica disparada e eu não consigo parar e ter, sabe, interiorizar e dizer, pô, eu vou ser um monge budista. Eu não consigo. Eu nunca consegui. Agora, o assunto dessas duas moças é meditação para a criança, pior ainda. Porra, como é que dá para ensinar a criança a ficar quieta? Ela não dorme com meditação. Então, isso é o assunto que a gente vai falar hoje, baseado naquele grande fato que foi até a semana passada, aquelas crianças lá no fundo da caverna e não conseguiam tirar as cavernas, tá lá na Tailândia, foi uma angústia para o mundo inteiro, né? Todo mundo ficou tocado pelo que aconteceu e o fato que me chamou a atenção e que deve ter, sabe, todo mundo deve ter pensado isso, quando saiu a notícia de que lá junto com as crianças tinha um monge, esse monge praticava meditação, botou as crianças num estado de relaxamento, interiorização e calma, de tal forma que elas pudessem aguentar o tranco de dias e dias e dias vivendo aquela angústia. Bom, isso deve acontecer com todas as crianças, independentemente de estar ou não numa caverna. Sem dúvida, o estresse está aumentando a cada dia, inclusive para as crianças que começam a sofrer estresse em tenra idade, muito antes do que na nossa época, por exemplo, né, Ney? Hoje em dia as crianças têm assim um excesso de informação, excesso de movimento, excesso de coisas, excesso de internet, excesso de tudo. Então elas já estão sob estresse desde que nascem praticamente. Então aquilo começa a fazer com que a criança sofra e que seja já começa a sua carreira de neurótico. Exatamente. A meditação é o antídoto perfeito contra esse estresse. Porque elas têm um excesso de estímulos ao qual todos nós estamos submetidos, porque a nossa sociedade jogos eletrônicos, por exemplo. Um excesso de todos os jogos eletrônicos, a rapidez de todas as coisas, não é um mundo mais no qual a gente espere por nada, e essa velocidade só vai inclusive aumentar daqui para frente com a introdução da inteligência artificial mais e mais no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo em que elas sofrem com esse excesso de estímulo, elas têm menos recursos do que nós adultos para lidarem com esse excesso. E é aí que a gente consegue entrar com a meditação. Eu vejo que as crianças, por exemplo, aquelas que vêm de uma casa mais de poder, em que a família tem um poder aquisitivo maior, com uma agenda infernal. Tem que aprender inglês, tem que ir para aula de ginástica, tem que fazer balé, futebol. Ou seja, a criança já entra no mundo assim, algemada, né? Eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. Pô, e não há tempo para a criança refletir sobre o que está acontecendo. Ser criança, para a criança entrar em contato com o silêncio, que é o nosso trabalho na meditação, para a criança brincar, que é a principal função da criança, porque é através da brincadeira que ela dá sentido ao mundo, a experiência de estar viva. Então, uma das coisas que a gente sabe hoje em dia por estudo é que quando você tem crianças que o tempo inteiro estão sendo monitoradas e levadas de uma atividade para outra, você tem um impacto muito negativo na criatividade. Por quê? Porque essa criança nunca é líder de si mesma, ela nunca pode inventar ela está permanentemente conduzida. Exato, né? Exato. Como é que você treina criatividade, inovação, liderança? Não treina, você está criando seguidores. Enio, você sabe que existe uma escola na Índia, por exemplo, em que Você esteve lá, né? Eu tive 40 vezes, né? Mas essa escola especificamente... Não devia ter perguntado. Que é de um grande guru, ele ensina todas as crianças pobres da
comunidade da região, e as crianças são proibidas de levar lição de casa. Elas estudam na escola, elas desenvolvem os poderes sobrenaturais, que são os poderes naturais, elas aquietam a mente, elas trabalham o poder de foco, concentração, de inteligência que o poder da meditação faz, e elas não precisam levar lição de casa para casa, elas são proibidas. Ele não deixa. Para ir para casa é para brincar, é para ter relacionamento com a família, é para ficar. Quando eu era garoto, eu ficava horas. Só tinha uma obrigação. A minha tia, depois do almoço, quando a molecada ficava jogando bola na rua, eu via aquela gritaria, o sol, os caras numa boa, e eu tinha que ficar sentado na frente de um vitrô, e ela era professora, e dizia assim: Eninho, eu era Eninho, descreva este copo. Pegava um caderno, lápis, sem borracha, manda. E depois ela vinha e corrigia. Salvou minha vida isso. Desenvolver a sua criatividade. Até não sei quanto, mas ajudou pelo menos. De algum jeito, eu fiquei provocado para ver coisas banais que não são banais. Eu estou lendo um livro interessantíssimo sobre uma mulher que eu estou apaixonado, que chama Hannah Arendt. É uma ativista judia que, depois da guerra, e que foi para os Estados Unidos, fugiu da Alemanha, uma vida e acompanhou o processo de Nuremberg, enfim, é uma mulher das mais acesas para o mundo que eu já vi. E o capítulo que eu estou é um que ela já está nos Estados Unidos e diz assim: chega, eu não vou mais dar aulas, eu não quero mais esse universo de fazer palestra, conferência, não sei o quê. Eu quero me voltar para mim mesmo. E a minha pergunta é: como eu penso o que eu penso e por que eu penso? Mas que bacana. Que bacana. Este virou o motivo de vida dela. Se surpreender pensando. Mas é uma pessoa atrás de si, a outra pessoa de novo, e uma terceira pessoa de novo, ela mesma se olhando no processo de entender o mundo. Agora, ela diz: eu não consigo suportar a ideia de não estar pensando permanentemente. Quando eu penso em meditação, né? Eu penso na abstração e na falta de raciocínio. Pensamento. Então, eu acho que um dos problemas aí da entrada da meditação no Ocidente é exatamente que ela veio com essa definição de que meditar é não pensar. Na verdade, meditar é você se concentrar mais e mais sobre menos e menos. Ou seja, é um exercício de concentração, é um exercício de foco. A mente pensa ele. É isso que a mente faz. Independente de você querer que ela pense. Independente de você querer que ela pense. Mas, nesse treinamento... Desculpa, ela falou uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Ela diz assim: a coisa só existe, isso está na filosofia grega, não sei o quê, na hora que você expressa o que você pensa. Antes disso, é um oceano imponderável. Pra gente, né, a gente diz que é o campo da pura potencialidade. Tudo é possível. Até o momento em que você expressa aquilo, e aí aquilo está definido. O que a gente faz na meditação, a gente trabalha com meditação e com mindfulness, com crianças. Mindfulness. Mindfulness é um tipo de meditação, tem vários tipos. Entendi. Né? É um tipo. No mindfulness, o que a gente trabalha? A gente trabalha a consciência do aqui e do agora, com curiosidade, aquilo que você falou lá da sua tia. Descreva esse copo. Você só pode descrever esse copo na hora em que você olha para ele como se fosse a primeira vez. Então, curiosidade, né, absoluta. Como se fosse um ET chegando aqui, o que é isso? A criatividade é isso. É isso, exato. É você se despertar para aquilo que não estava óbvio. Então,
E na hora que você tem coragem de se confessar ignorante e propor para você as hipóteses, você começou Então, a crescer assim, como ser humano. Sem julgamento. Por que sem julgamento? Porque se eu já chego e já digo, isso aqui é um copo, ponto final, eu já não digo mais nada, porque eu já estou cansado de saber o que é o copo. Acabou. Mas se eu começo... O copo deixou de existir. Exato. Mas se eu começo a descrever isso, então, sem julgamento, com curiosidade, com o discernimento que me é permitido a partir do momento em que há essa suspensão momentânea de julgamento, e com compaixão pelo que, Enio? Pela nossa experiência humana. Esta experiência, ao mesmo tempo, pode ser muito bonita, mas a gente sabe o quanto ela é dura, o quanto ela é frágil, o quanto há os nossos momentos na caverna. Compaixão é a palavra mais bonita. Ela, inclusive, é orientadora de escolas místicas da antiguidade. Exatamente. Ter compaixão. Que começa aqui, pela gente. Aliás, a palavra, eu nunca tinha pensado nisso, é compaixão. Não é piedade, é paixão. Exato, não é piedade. Mas aí você viu o que aconteceu lá na Tailândia, por exemplo, só para falar sobre compaixão? O que é empatia? É quando você se coloca no lugar do outro. Então, o mundo inteiro se colocou no lugar dos meninos. Sim. Mas compaixão mesmo vai além. É você fazer algo por aquilo que você está vendo sofrer. Então, as pessoas que foram efetivamente ajudar, essas tiveram compaixão. E o povo inteiro da Tailândia teve compaixão. Você viu aquele cara que veio de Bangkok, 11 horas de estrada, com o seu food truck, um caminhão de comida, para dar comida para as pessoas que estavam lá. Isso é a compaixão. E na realidade, a gente precisa ter compaixão, primeiro para conosco mesmo, para que depois a gente possa entender os outros. Então, meditação vem acompanhado com compaixão sempre. E isso é uma coisa que não é divulgada. E outra coisa que você disse, na Índia, por exemplo, as pessoas falam que meditar é esvaziar a mente, e é mesmo. Eu já ouvi tanto disso aqui, e me horroriza essa ideia. Você não consegue esvaziar a mente se, em primeiro lugar, você não treinar o foco em algo específico, que é o que Jon Kabat-Zinn fez ao definir o que é mindfulness. Então, mindfulness, que é esse tipo de meditação que a Lúcia disse, para trazer para o Ocidente, que é simplesmente concentração, que é um passo anterior à verdadeira meditação, que é aquietar a mente e esvaziar a mente. Entre um pensamento e outro, Enio, tem um gap. É que a gente não percebe, porque um encadeia no outro, que encadeia no outro, que encadeia no outro. Sabe, uma lembrança que me ocorre agora, quando eu era garoto, eu ia na matinê e eu ficava vendo os cortes das cenas. Eu digo, eu preciso ver o que acontece entre esta cena e aquela cena. Tem que haver alguma coisa. É isso. Um corte. Mesmo. É o corte, é a mesma Mas coisa. Mas você não fica aware, você não fica... Você não sinaliza isso para você mesmo. Exato, você não percebe. A meditação começa a fazer com que você perceba isso. Primeiro você percebe quando você começou a pensar. O pensamento o que é, gente? O pensamento é uma historinha que a gente vai contando pra gente mesmo. Certo? E a gente embarca nessas historinhas. A meditação permite a você tomar esse assento que você toma no cinema e começar a olhar para os seus pensamentos como essa tela que está lá, sem você embarcar no filme. Porque o que a gente faz é isso. A gente embarca no pensamento. E a gente vai aprende. embora com ele. E é um processo tem que admitir isso, de aprendizado. É didático. Claro. Porque enquanto você reconhece a verdade que você não tinha notado e você interioriza esse conhecimento, você está crescendo. Então, e como você disse da Hannah Arendt, né, que ela dizia, eu quero saber quem é que está pensando, eu quero ir além. A meditação é exatamente isso, quer dizer, eu não sou o meu pensamento, eu sou a consciência por trás do pensamento, por trás do sentimento, por trás da sensação física, que são as três coisas com que a gente trabalha. Repete. Nós não somos o nosso pensamento, nós não somos a nossa sensação física ou o nosso sentimento, a nossa emoção. Nós somos a consciência por trás. Esse é o trabalho da meditação. Ele é um trabalho importante e urgente,
coisas que nem sempre estão juntas. Ele é urgente porque nós estamos numa sociedade completamente doente, tá certo? Com as pessoas adoecendo literalmente, as crianças adoecendo, né? As escolas sinalizando para a gente cada vez mais problema com criança. E ele é importante porque não há possibilidade de uma vida saudável, feliz, de você realizar o seu potencial de verdade se você não for para a consciência. Está me ocorrendo uma expressão. É repensar, é tripensar, é você se colocar de tal maneira a poder enxergar a realidade e trazê-la para você, dando espaço para reflexão. Exato. Né? Eu acho que no Brasil hoje nós estamos numa merda tão radical, tão infernal, e nós estamos tomados pela burrice, pela grossura que você vê o cara que hoje é o mais discutido, o mais colocado, o maior ladrão, o partido mais escroto, e nós estamos trazendo a nossa consciência para essa pobreza espiritual, para essa incompetência de julgamento. E você vê todo mundo falando no Facebook, conversando na rua e tal. Porra, alguém tem que matar o Lula. Não é matar o Lula, é matar o Lula dentro de você. É matar o Lula naquilo que ele representa. Eu estou falando politicamente, tá? Naquilo que ele representa no empobrecimento da mente e do espírito. Então, eu queria dar uma parte aqui agora. Eu acho o seguinte, todo mundo sabe que nós estamos vivendo num mundo difícil, num caos lá fora, uma coisa horrível. A gente não pode mudar o mundo. A única coisa que a gente pode fazer é mudar a si mesmo. Como bem dizia Mahatma Gandhi, o grande ídolo da Índia, seja a mudança que você quer ver lá fora. Então não adianta a gente ficar falando que está acontecendo isso, aquilo outro, reclamando. O que adianta é a gente tentar ser um ser humano a cada dia melhor, buscar a sua melhor versão no campo da pura potencialidade que existe dentro da gente e que a gente só acessa através da meditação, do aquietamento da mente e do silêncio. Então, eu tenho medo que isso signifique alienação. Peraí, só um minutinho. Aí a importância da gente começar a ensinar mindfulness para as crianças, para que elas já cresçam procurando a sua melhor versão. Define esse mindfulness. Mindfulness é você estar... a totalidade de raciocínio. Não, é você estar consciente, com atenção plena no momento presente. É a consciência. É a consciência. Como eu falei para você, né? A consciência está atrás do pensamento de tudo isso. Eu só queria pegar uma palavra que você colocou, que eu acho que é importante a gente deixar muito claro para as pessoas, que meditação é o oposto de alienação, Ena. É o oposto. Eu não vou entrar aqui na questão política porque eu não entendo, não é a minha área nem da Mas área. também nem precisamos. Exato, mas a questão é a seguinte, quando você faz um trabalho de meditação, que é basicamente um trabalho de autoconhecimento, você desenvolve uma clareza da sua experiência interior, que permite a você ter uma clareza da nossa experiência exterior compartilhada, ou seja, os nossos relacionamentos, as situações que nós enfrentamos e da relação entre experiência interior e experiência exterior. Por quê? Porque seja o que for, Enio, que nós vemos no mundo, é reflexo do que está dentro de nós. Nós criamos esta realidade aqui. Mas o senso crítico da ação alheia hoje tomou conta do mundo, né? Você não encontra uma solução dentro do coletivo, logo você não é capaz de se colocar como indivíduo. É isso que é a maior tristeza e a tragédia hoje do mundo. Você não consegue afetar o coletivo, a desgraceira toda na qual você está envolvido, e não podendo afetar o mundo, você se queixa dele, se interioriza o amargor
dessa tua impotência, essa tua impossibilidade e se torna um cara amargo e infeliz. Eu não me torno amargo por causa disso. Eu acho que o mundo é como é. O mundo é, como a Lúcia disse, um reflexo daquilo que está dentro da gente. E enquanto nós não entendermos as nossas experiências internas, como a Lúcia acabou de dizer, eu estou repetindo, nós não seremos capazes de entender a experiência externa. Não, eu entendi isso. A meditação é uma técnica para deixar o corpo relaxado, liberto do estresse do dia a dia, mas a mente alerta de tal maneira que a gente possa realmente saber quem nós somos, aqui viemos e como resgatar a nossa melhor versão. E uma das coisas mais importantes da meditação é que meditação constrói resiliência. O Churchill tinha uma frase, várias frases que são espetaculares, mas uma delas que eu vou citar. Ele tinha uma boa razão para buscar resiliência, né? Então, uma das frases espetaculares dele durante a Segunda Guerra é: quando você está atravessando o inferno, continue andando. Qual é a alternativa? Eu amo esse cara. Qual é a alternativa? Você vai ficar parado no inferno? Então ele vai morrer queimado. Quando a gente olha para uma situação coletiva, que é uma situação de problema, e eu não vou apontar se o problema é de X ou de Y, é uma situação de problema. Nós temos que nos fortalecer para conseguir atravessar. E a solução ela será coletiva sim. Só que é um coletivo que passa pela melhora de cada um de nós. Não, eu consigo compreender. Eu ainda, apesar de ter uma concordância absoluta com o que vocês estão falando, é impossível deixar de ter, eu me ponho como um homem político. E me pergunto a cada dia o que eu poderia fazer para mudar a situação em que nós estamos vivendo, independentemente de mim. Ensinar os políticos a meditarem. Eu sempre digo que esse é um projeto, é um sonho que nós temos, né, Lúcia, de ensinar os políticos a meditarem. É uma grande ajuda, porque a gente tem que buscar a nossa melhor versão, Enio, e a única maneira disso é você ir para dentro, você realmente se analisar. É ensinar um burro a ler, entendeu? É muito complicado. Não é complicado, a gente complica as coisas são como são, e a gente tem que agir. Veja bem, você falou de alienação, meditar não é ficar alienado, é justamente buscar o fortalecimento interno. Você fica alerta. Exatamente. Você fica absolutamente alerta. O que está acontecendo. Você começa a ver as saídas. Agora, naquilo que a gente estava dizendo, que você precisa transformar em ação. Sim. Essa tua consciência despertada. Exato. Aí você vira o homem político. Aí você vira o homem político, com certeza. Aí você consegue colocar no mundo o seu talento a serviço, que é uma das coisas que a gente traz muito dentro do nosso trabalho, né? O talento a serviço, porque ele não é só para você, ele é a serviço do todo. A grande pergunta, fora as minhas grandes dúvidas, como é que você leva isso para uma criança? Você leva isso na linguagem da criança. Com brincadeiras, de uma maneira lúdica. O nosso método, Enio, é brincadeira. A gente traz para a criança brincar com aquilo, como se fosse um joguinho, um compartilhando com o outro. Nós temos um jogo de cartas que a gente literalmente brinca com as crianças. Não pode impor nada, não pode obrigar nada, senão é mais um estresse que você está dando. Eu entendi. É brincadeira. Uma outra coisa que eu ouço sempre, ouço hoje sendo discutido, a criança diamante, ou criança... Como Cristal. É que chama? Cristal. Há uma admiração pela inteligência das crianças. São crianças superdotadas de inteligência. Eu ando pela rua, eu ando para feira, vou na padaria, eu ando aí. E eu não sei se eu acho mais inteligente cachorro ou criança. Agora, as crianças são incríveis, elas olham para mim com meses, sem dente na boca, e estabelecem uma relação energética direto. Quer dizer,
que nem cachorro, diz assim, pô, esse cara gosta de mim. Então, criança olha para mim e sabe isso. Será que aconteceu alguma coisa, não em São Paulo, não no Brasil, não no mundo? No mundo. Aconteceu alguma transição, alguma revolução que está despertando nas crianças esta consciência daquilo que ela é? É a evolução da humanidade. A humanidade está mudando e vai continuar mudando. É evolução natural. Basta ler o livro Sapiens, que todo mundo leu, que a gente vê como é a evolução. Então leia para você ver. A evolução da humanidade. Isso é uma coisa que é natural, que faz parte da evolução dos tempos. As crianças serão a cada dia mais inteligentes e terão a missão de mudar o mundo. As crianças vieram para ensinar novos padrões de comportamento. Eu gosto dessas mulheres. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A tradição milenar da Índia diz que o ser humano só será feliz no momento em que ele encontrar o seu propósito de vida e dedicá-lo em benefício de toda a humanidade, não apenas do individual. Isso era dito há 5.000 anos pelos grandes sábios indianos. E isso é o que hoje a ciência da felicidade diz pra gente. Então, nos maiores laboratórios, nos melhores laboratórios, né, de universidades como Oxford, como Harvard, Cambridge, Stanford, de pesquisa, é o que eles dizem hoje pra gente. Aquilo que eu gosto de chamar de felicidade sustentável, porque a gente fala em felicidade, tem um monte de interpretação errada. Tem pensamento positivo que eu odeio. Exato. Eu odeio. Mas a construção de felicidade sustentável, ela passa necessariamente por você colocar o seu propósito no mundo. Agora, como é que eu faço para colocar esse meu propósito no mundo se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei o que eu sinto? Se eu não sei o que eu penso? Agora, no lance não passa primeiro pelos pais. Existe esta coisa que hoje já se espalhou, já está difundido, há uma consciência disso. Os pais têm que participar. Você vê pai indo para a maternidade junto com a criança, pai estando junto. A antroposofia é assim também, né? Nós duas temos uma escola que se chama Bindo Escola de Valores. Bindo Escola de Valores é B de bola. Eu já vou explicar o que é Bindo, mas em primeiro lugar, Bindo Escola de Valores tem como missão inspirar, porque veja bem, a gente não quer obrigar ninguém, a gente quer inspirar crianças, professores, pais, avós. Porque eu, como avó, eu sei a influência que eu tenho nos meus netos e eu sei que eu posso fazer a diferença para os meus netos. E instituições a entrarem nesse caminho de aquietamento da mente, de mindfulness, porque a gente não está trabalhando com a meditação da Índia, que é utópica, assim, esvaziamente, não é isso? Então vamos trabalhar com mindfulness, que é uma coisa comprovada cientificamente por John Kabat-Zinn, na Universidade de Massachusetts. E a gente quer inspirar as pessoas para fazer isso. Então, a coisa é linda. Isso é um propósito de vida que vocês também estão cumprindo. É o nosso. Sem dúvida. E graças vocês estão exercendo isso. E graças a Deus a gente descobriu qual é o nosso propósito de vida, porque tem gente que morre sem descobrir o propósito de vida. Agora, último lance aqui. As crianças hiperativas são mais inteligentes que as outras, ou isso é um movimento reflexo? Eu acho que não, e o resultado de dessa exacerbação nervosa das coisas? Olha, não existe regra, Enio. Não é porque a criança é hiperativa que ela é mais inteligente. Ela pode ser mais inteligente do que outras crianças normais, e as crianças normais podem ser mais inteligentes do que a criança hiperativa. Isso não mas quer tem uma dizer coisa que mas tem uma coisa que joga contra. A criança hiperativa é encarada como um problema. Sem dúvida, porque ninguém entende a criança hiperativa, porque ninguém tem paciência para entender, porque está todo mundo ligado no iPod, no iPhone, não sei mais o que, no computador. Ninguém tem tempo para observar a criança.
Os mestres da Índia falam. Para amar as crianças. Exatamente. Amar. Para observar o seu filho. Se você não observar o seu filho, você não vai saber qual é o dom dele. E você Se não vai você não, saber direcionar. se você não se conhecer nessa profundidade necessária, como é que você pode se identificar com quem está no caminho? Você concorda que meditação não é alienação? Meditação é uma técnica que traz clareza interna da pessoa para Vocês ela entender o aceitam, mundo além de fora. crianças, vocês aceitam velho também? Aceitamos velho, Todas as idades. velho, Todas adulto, as criança, idades. a gente aceita todo mundo. Inclusive, a gente vai começar um curso agora, dia 9 de agosto. Para velho? Se você permitir. Para todos. Para todos. E você não quer saber o que é bindo? Você não quer saber o que é bindo? Claro, eu perguntei. Bindo é o seguinte, tem uma mandala na Índia, no hinduísmo, que Explica o que é muito mandala. antiga. Mandala é uma forma geométrica, onde existem, é como se fosse uma flor de lótus, vai se abrindo, e no meio tem um pontinho. No meio da mandala tem um pontinho. Esse pontinho se chama bindo. Então, as várias camadas da mandala são as camadas do ser humano. Daqui de fora até entrar lá dentro. E aquele pontinho é o pontinho da união entre o ser humano com o todo. É o silêncio, é o nosso campo da pura potencialidade, é onde está o nosso potencial maior. E aonde você? Tá. E quando você chega nesse pontinho, você descerra, você. Aí é um orgasmo Você- cósmico. Aí você. Tem o orgasmo maior do mundo. É a grande sacada, Enio, a gente sair de fora, ir para dentro, enquanto permanecermos aqui fora, porque é aqui fora que é a nossa missão. Mas a gente tem que ir para dentro para saber quem nós somos, qual a nossa missão nesse planeta. Chega de programa. Que pena, adorei. E eu mereço. Paz, amor, e Não, obrigada pela não, eu quero beijo, eu Exato. quero beijo, eu quero beijo, eu quero beijo, quero beijo, quero beijo. Ao meu querido Obrigada. amigo Enio, gratidão. E a todos vocês. Como é que, Obrigada. como é que se faz isso? É Namastê. assim? Namastê. Namastê. Índia, né? A Namastê. gente faz namastê. E você olha ou baixa o olho? Como é que é? Abaixa, né, Márcia? Abaixa É uma e- humildade, né? É uma reverência. Sabe o que você Exatamente. sabe o que é o namastê? Namastê. Você, o seu eu Maior. ou seja, Yes. a melhor versão Eu entrego de pra você você. mesma, reverencia o eu maior que está em você e nós dois somos um. Você sabe que tem uma coisa legal disto parecido em pub, na Dinamarca? Eu acredito, vamos lá, eu aprendi qual é? Eu isso. também quero saber. Uma de vocês vai fazer a experiência comigo. Você Faz pega aí, o uísque, Marcelo. você pega, finge que você está com um copo Uísque. cheio. Então você está com o uísque. Então você não faz assim, brinde, bah! Isso. Não, Olha você no faz olho. assim, olha, bate, olha e dá um gole. Namastê. Namastê. Namastê É para isso aí. todos vocês. Namastê Que e bom. olhar no olho, né? Começa aí. Então.